Imagine um lugar onde o silêncio é tão pesado que parece carregar o peso de décadas de sofrimento, um edifício que parece esconder segredos obscuros atrás de suas paredes desgastadas, corredores longos e escuros, onde cada passo ecoa como um sussurro de outro tempo. Esse lugar existe. Ele fica em Louisville, Kentucky, e se chama o Waverly Hills. Um antigo sanatório que, desde que foi abandonado, virou palco de histórias assustadoras, de aparições inexplicáveis e atividades que desafiam toda lógica. E o mais assustador de tudo, muitos dizem que a verdadeira história de Waverly Hills ainda não foi completamente revelada. Tudo começou no começo do século XX, quando a epidemia de tuberculose devastava o mundo. Não havia cura, só esperança e isolamento. E foi assim que nasceu o Waverly Hills, em 1910, construído para tratar doentes que, na maioria das vezes, não tinham mais nada a perder. A estrutura era grandiosa, com janelas amplas, áreas ao ar livre e um design que, na época, parecia inovador. Mas quem entrou ali naqueles primeiros dias, tinha certeza de uma coisa: o hospital tinha uma alma carregada de dor e morte. Os quartos eram pequenos, o cheiro de remédios e desespero permeava o ar, e as histórias de sofrimento e despedidas ecoavam pelos corredores. Muitos pacientes não saíram de lá vivos, suas almas, dizem, ainda vagam por aquelas paredes desde então. E foi exatamente essa energia, esse arrepio de tristeza e morte, que transformou o Waverly Hills em uma lenda. Com o passar dos anos, muitas pessoas relataram ter visto figuras misteriosas, sombras que se moviam rápido demais para serem humanas, aparições de pacientes de olhos vazios, que parecem procurar algo ou alguém. Alguns dizem ter ouvido gritos silenciosos, pedidos de ajuda que parecem atravessar o tempo, e risos infantis que se perdem na escuridão. É como se o lugar tivesse se tornado um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, um espaço onde as emoções mais profundas e as dores mais antigas permanecem vivas. Existem histórias assustadoras que parecem saídas de um filme de terror. Uma das mais famosas é a do paciente que, desesperado, gritou por socorro, antes de sumir misteriosamente. Outros afirmam ter visto uma criança na janela do quarto 502, onde uma jovem morreu de tuberculose, seu rosto pálido e olhos assustadoramente vivos. Muitos que visitaram o sanatório à noite relatam sentir uma presença que os observa, uma sensação de que alguém, ou algo, ainda não conseguiu partir. E, às vezes, quando as luzes começam a piscar ou uma porta se fecha de repente, a sensação de que há algo ali, invisível, mas palpável, se torna quase insuportável. Mas o que torna tudo ainda mais assustador são as experiências de quem tentou provar a existência do sobrenatural lá dentro. Equipes de caçadores de fantasmas, com seus equipamentos de última geração, já passaram noites no local, e os relatos só aumentam. Fotografias de sombras que parecem se mover, objetos que se deslocam sozinhos, e luzes que brilham em ambientes escuros. Tudo isso alimenta a lenda de que o Waverly Hills ainda guarda as almas dos seus antigos pacientes. Alguns dizem que, ao visitar o lugar, é possível sentir uma presença que vibra no ar, uma energia carregada de dor e desespero que nunca foi embora. E o que dizer do impacto na cultura popular? Filmes, séries, documentários e até podcasts fizeram do sanatório um símbolo do medo e do mistério. Pessoas de todo o mundo viajam até lá, ansiosas por experimentar alguma coisa além do comum. À noite, o sanatório se transforma em uma verdadeira arena de horror, onde os visitantes caminham por corredores escuros, com lanternas na mão, na esperança de ver ou ouvir algo sobrenatural. E muitos voltam de lá com histórias de arrepiar, de experiências que desafiam toda explicação lógica. Dizem que o próprio prédio parece vivo, respirando um passado que insiste em não ficar para trás. Hoje, o Waverly Hills permanece de pé, mesmo que em ruínas. Algumas organizações tentam restaurar suas estruturas, transformando-o em um museu, um centro de eventos paranormais, um lugar onde o mistério ainda vive. Mas, apesar de todos os esforços, há uma resistência inexplicável. Como se as próprias paredes ainda guardassem as dores e os segredos de quem passou por ali. E, a cada noite, quando o silêncio torna-se ainda mais profundo, parece que o sanatório sussurra histórias que ninguém mais consegue ouvir, histórias de sofrimento, de esperança, de um tempo em que a morte era a única certeza. E aí, você consegue imaginar o que aconteceu ali?
Pode parecer apenas uma velha construção, uma ruína do passado, mas há algo mais. Uma energia carregada de emoções humanas tão intensas que parece resistir ao tempo. Talvez, em algum lugar entre a vida e a morte, essas emoções ainda estejam presas, esperando alguém o suficiente corajoso para ouvi-las. Ou, quem sabe, para vê-las. O Waverly Hills é um símbolo do que há de mais misterioso na humanidade: o medo do desconhecido, a fascinação com o além e a esperança de que, talvez, uma hora, tudo seja revelado. Mas, até lá, ele continua lá, escondido na escuridão, esperando por quem tiver coragem de desvendar seus segredos. E, quem sabe, de ouvir o seu sussurro silencioso, no meio do silêncio mais profundo.